Bem-vindos de volta ao Entre Linhas do Código. Hoje a gente vai mergulhar em um conceito que eu acho que é um dos mais importantes para qualquer programador. Dead Programs Tell No Lies. Nossa, é verdade. Programas mortos não contam mentiras. Capítulo 24 do The Pragmatic Programmer. E já adianto, preparem-se para algumas reflexões profundas sobre como a gente lida com os erros nos nossos códigos. É verdade. Esse capítulo sempre me deixa pensando. A gente costuma ter uma relação, sei lá, meio complicada com os erros, né? Tipo, a gente quer evitar, quer esconder, quer fingir que eles não existem. Uhum. Mas a verdade é que eles são parte essencial do processo de desenvolvimento. Sim. E o livro, ele meio que nos convida a encarar isso de uma forma completamente diferente. É exatamente isso. E a grande sacada do Dead Programs Tell No Lies é que, muitas vezes, é melhor deixar o programa morrer de vez Sim. do que deixar ele continuar rodando com erro escondido, que pode causar problemas muito maiores lá na frente. Lembra aquela analogia do carro que o livro usa? Sim, a ideia de que, tipo, se você se deparar com uma, sei lá, uma situação inesperada na estrada, às vezes é melhor você, tipo, bater o carro imediatamente do que continuar dirigindo às cegas e causar um acidente ainda maior, né? É uma imagem forte, mas que ilustra bem a importância da gente lidar com os erros de forma decisiva. E sabe o que me impressiona? Que o livro conecta essa ideia com um conceito de programar por coincidência. Aham. Que é basicamente quando a gente assume que o código está funcionando só porque ele não está dando erro, Uhum. sem realmente ter certeza absoluta disso. É. É como andar em um campo minado sem saber onde as minas estão. Verdade. E o livro dá um exemplo perfeito disso. Com aquele caso do algoritmo de cálculo de desconto, né? Que apesar de parecer a prova de balas, ainda continha um erro escondido. É por isso que a programação defensiva, como por exemplo o uso de asserções, é tão importante. Falando em asserções, confesso que eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender como usar elas na prática. Me explica de novo como elas funcionam. Claro. As asserções, elas são como se fossem alarmes que você coloca no seu código, né? Para garantir que certas condições sejam sempre verdadeiras. Então, se uma asserção falha, significa que algo inesperado aconteceu. E o programa, ele precisa parar imediatamente para que o erro seja corrigido. Então seria como colocar checkpoints no código para verificar se tudo está dentro do esperado. Exatamente. E o livro usa uma analogia interessante com a teoria das janelas quebradas. A ideia é que se você ignora pequenos erros no código, isso cria um ambiente onde erros maiores são mais propensos a acontecer. Sim. Então as asserções, elas ajudam a evitar essa deterioração do código. Entendi. É como se as asserções fossem um mecanismo de prevenção, né? Isso. Que impede que os erros se propaguem e causem problemas em cascata. Mas me diz uma coisa, você acha que é preciso usar asserções em todo o código? Ou só em partes mais críticas? Essa é uma boa pergunta. Eu diria que, em geral, né, é bom a gente ter asserções em partes do código onde os erros podem ter consequências graves, né? Tipo, cálculos financeiros, manipulação de dados sensíveis ou interação com sistemas externos. Faz sentido? É como ter um plano B para garantir que o programa não vai continuar funcionando de forma imprevisível, né? Isso. Se algo der errado. E falando em lidar com situações inesperadas, o livro também aborda a questão da alocação de recursos. Sim. E como gerenciar eles de forma eficiente, principalmente quando a gente lida com exceções. Exato. Esse é um ponto crucial, principalmente em linguagens como C++, Java ou até mesmo Ruby, né? Onde o gerenciamento manual de memória ele é essencial. E o livro introduz um conceito muito interessante chamado Arairi. Ari? O que seria isso? Array significa Resource Acquisition is Initialization, ou seja, aquisição de recursos é inicialização. É um conceito que defende que a alocação de um recurso, como memória, arquivos ou conexões de rede, ela deve estar diretamente ligada à inicialização de um objeto. Dessa forma, quando o objeto é destruído, o recurso ele é automaticamente liberado, Certo. evitando, vazamentos de memória e outros problemas. Interessante. Parece uma forma elegante de garantir que os recursos sejam liberados corretamente sem precisar escrever um monte de código extra para gerenciar isso manualmente. Mas e se ocorreu uma exceção durante o uso do recurso? Como garantir que ele seja liberado mesmo assim? Aí entram as cláusulas finally, que garantem que um bloco de código seja executado independentemente de uma exceção ter sido lançada ou não. Certo. Usando o finally, você consegue garantir que a liberação do recurso aconteça em qualquer circunstância, mesmo que ocorra um erro
durante o processamento. Então as cláusulas finally são como um seguro que garante a limpeza dos recursos, mesmo em situações inesperadas. Exatamente. E o livro dá exemplos práticos de como usar finally para lidar com diferentes tipos de recursos, né? Como arquivos, conexões com banco de dados e até mesmo threads. Nossa. Mas cuidado. Cuidado. Existe um antipadrão comum que muitos programadores caem sem perceber. Antipadrão. Que medo. Me conta mais sobre isso. É bem comum a gente ver código onde a liberação do recurso ela é feita dentro do bloco finally, mesmo que o recurso não tenha sido inicializado corretamente. Isso pode causar problemas sérios, né? Tipo, tentar liberar um ponteiro nulo ou fechar um arquivo que não foi aberto. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso Verdade. e como evitar esse antipadrão. O ideal é garantir que a liberação do recurso só aconteça se ele tiver sido inicializado com sucesso, né? Uma forma de fazer isso é usar um bloco try.catch dentro do bloco finally para capturar a exceção e lidar com a liberação do recurso apenas se a inicialização tiver sido bem sucedida. Entendi. É preciso ter cuidado redobrado ao lidar com exceções e alocação de recursos, né? Principalmente em linguagens que exigem gerenciamento manual de memória. Com certeza. É como andar em uma corda bamba. Um passo em falso pode ter consequências desastrosas, mas com atenção aos detalhes, né? E boas práticas de programação, a gente consegue evitar esses erros e criar softwares mais robustos e confiáveis. E por falar em boas práticas, o próximo capítulo nos leva a um conceito fundamental para qualquer programador pragmático. Don't outrun your headlights, ou não ultrapasse os seus faróis. Verdade. Mas isso fica para a próxima parte da nossa conversa. Aguardamos você na parte 2 para a gente continuar essa conversa. Até lá. Até a próxima. De volta ao Crilinhas do Código. Na primeira parte, a gente desvendou a ideia central do Dead Programs Tell No Lies, né? Encarar os erros de frente, usar as asserções como escudo contra aqueles probleminhas que podem se transformar em verdadeiras avalanches de bugs. Pois é. E agora? Prontos para iluminar o caminho com Don't outrun your headlights. Opa. Adoro essa metáfora dos faróis. Acho que ela resume bem a essência do capítulo. Sem dúvida. A ideia aqui é ter cautela, né? E evitar decisões precipitadas durante o desenvolvimento. A gente só consegue enxergar o que está iluminado pelos faróis. E se a gente for muito rápido, a gente pode acabar ultrapassando essa visibilidade, né? E dando de cara com um obstáculo inesperado. É como dirigir uma estrada escura. Né? Se você não prestar atenção, você pode acabar caindo num buraco ou batendo em algo que você não viu. E no desenvolvimento de software, quais seriam esses obstáculos inesperados? Tem vários. Estimar datas de entrega com muita antecedência, por exemplo. Nossa, é verdade. É um clássico, né? A gente tenta prever o futuro. Mas na maioria das vezes a gente acaba se ferrando. As tecnologias mudam, os requisitos evoluem, os usuários nos surpreendem com novos comportamentos. É um terreno cheio de armadilhas. E como a gente evita cair nessas armadilhas e acabar dirigindo no escuro? A chave é ter humildade, né? E reconhecer que a gente não tem bola de cristal. Então, em vez de tentar adivinhar o que vai acontecer, o livro sugere que a gente foque em criar softwares flexíveis e adaptáveis. Seria como ter um carro com boa dirigibilidade, capaz de fazer curvas fechadas e desviar de obstáculos inesperados. Exatamente. Em vez de gastar energia projetando para um futuro incerto, né? A gente pode se concentrar em tornar o código mais substituível. Substituível? Me explica melhor esse conceito. É simples. O código substituível é aquele fácil de remover e substituir por algo melhor. Caso as necessidades mudem. Certo. Isso nos dá a liberdade de a gente adaptar o software sem medo de quebrar tudo. Interessante. É como ter peças de Lego, né? Que se encaixam facilmente e que podem ser reorganizadas para criar novas estruturas. Mas como a gente torna o código substituível na prática? Existem várias técnicas, né? Modularização, baixo acoplamento, princípio SOLID. Mas o importante é ter essa mentalidade de criar componentes independentes e coesos, que possam ser facilmente substituídos ou modificados sem impactar o sistema como um todo. Entendi. É como construir uma casa com paredes removíveis, né? Que podem ser reconfiguradas conforme a necessidade da família. É isso aí. Falando em construir, o
próximo capítulo nos leva para o mundo dos prototypes and post-it notes, ou protótipos e notas adesivas. Adoro esse capítulo. Uhum. Ele nos mostra como a prototipação pode ser uma ferramenta poderosa, né, para explorar ideias, validar requisitos e reduzir riscos antes de investir tempo e energia na implementação completa de um sistema. E as notas adesivas, qual o papel delas nesse processo? As notas adesivas são ótimas para representar elementos do sistema, né? Tipo telas, componentes, fluxos de dados, interações. A gente pode usar elas para criar protótipos visuais e interativos, né? Sim. Que nos ajudam a entender melhor o problema e a solução. Parece uma forma divertida e colaborativa de prototipar. Mas e se a gente estiver lidando com um problema, sei lá, complexo? Tipo um algoritmo super sofisticado. As notas adesivas ainda são úteis. Em alguns casos, as notas adesivas podem não ser suficientes para prototipar algoritmos complexos, né? Mas elas ainda podem ser úteis para representar, sei lá, a interface do algoritmo, os dados de entrada e saída, as interações com outros componentes do sistema. Ah, entendi. É como ter um mapa da cidade antes de começar a dirigir. Isso. Mesmo que o mapa não mostre todos os detalhes das ruas, ele te dá uma visão geral do trajeto. Perfeito. A prototipação nos ajuda a navegar pelo problema, né? Experimentando diferentes soluções e validando ideias antes da gente se comprometer com uma implementação específica. E o livro menciona diferentes tipos de protótipos, né? Sim. Os autores falam sobre protótipos descartáveis, evolutivos e horizontais. Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens, né? Sim. Dependendo do objetivo da prototipação. E quais seriam esses tipos de protótipos? Me dá uns exemplos para ilustrar. Claro. Imagina que você quer testar uma ideia para a interface do usuário de um aplicativo, né? Você pode criar um protótipo descartável usando papel e caneta ou um software de prototipação rápida, só para ter uma ideia de como a interface vai funcionar. Certo. Depois de testar a ideia, você joga o protótipo fora e parte para a implementação de verdade. Faz sentido? É como fazer um rascunho antes de começar a pintar um quadro. Isso. E o protótipo é evolutivo. O protótipo evolutivo é como um boneco de neve que você vai construindo aos poucos, adicionando camadas de neve até que ele tome forma. Sim. Você começa com uma versão básica do sistema e vai adicionando novas funcionalidades e refinando o design ao longo do processo. Seria como construir uma casa, começando pela fundação e adicionando os cômodos aos poucos, né? Exatamente. E por fim, o protótipo horizontal, ele é como um corte transversal de um bolo, né? Que mostra as diferentes camadas que o compõem. Então, um protótipo horizontal seria como criar um recorte do sistema, mostrando apenas uma parte da sua estrutura. Isso mesmo. Por exemplo, você pode criar um protótipo horizontal que implementa apenas a camada de persistência de dados para testar a integração com o banco de dados ou validar a performance da sua solução. Nossa, que interessante. Parece que a prototipação é uma ferramenta essencial para qualquer programador pragmático, né? Com certeza. Ela nos ajuda a evitar decisões precipitadas, validar ideias rapidamente e construir softwares mais robustos e adaptáveis. E com essa dose de sabedoria pragmática, encerramos a segunda parte da nossa conversa. Na terceira e última parte, a gente vai explorar artes das domain languages, né? E a técnica de estimating. Aguardamos você na parte 3 para a gente continuar essa conversa. Até lá. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Dead Programs Tell No Lies. A gente viu como é importante encarar os erros de frente, né? Dirigir o código com cautela, usar a prototipação como um mapa. É isso aí. E agora, para fechar com chave de ouro, Domain Languages e Estimating. Começando pelas domain languages. Confesso que esse nome sempre me soa um pouco misterioso. Me explica de novo, o que são essas tais linguagens de domínio? Imagina que você está desenvolvendo um sistema para gerenciar, sei lá, uma biblioteca com livros, autores, empréstimos e tudo mais. Uma domain language seria uma linguagem específica para esse domínio, né? Sim. Com termos e conceitos que fazem sentido para, por exemplo, bibliotecários, né? Como catalogar, emprestar, renovar e por aí vai.
Então, seria como criar um idioma próprio para falar sobre bibliotecas, um vocabulário e gramática específicos. Exatamente. E essa linguagem, ela pode ser implementada de várias formas, né? Dentro de uma linguagem de programação existente, né? Sim. Usando funções e bibliotecas específicas, ou até mesmo como uma linguagem completamente nova, né? Com sua própria sintaxe interpretadora. Entendi. E qual a vantagem de usar uma domain language? Isso que é não usar simplesmente uma linguagem de programação tradicional. A grande vantagem é que as domain languages, elas permitem que a gente escreva código mais expressivo, né? Mais fácil de entender. E mais próximo da linguagem do problema que a gente está resolvendo. Sim. Imagina você tentar explicar para um bibliotecário o código que você escreveu para gerenciar os empréstimos usando variáveis loops condicionais. Nossa. Com a domain language, você pode escrever algo como emprestar livro. Livro usuário. Que é muito mais claro, né? É muito mais intuitivo. Intuitivo. Mas, pensando na prática, como a gente decide se vale a pena criar uma domain language para um projeto? Boa pergunta. Nem todo projeto precisa de uma domain language, né? Depende da complexidade do domínio, da necessidade de comunicação com especialistas do domínio e da experiência da equipe de desenvolvimento, né? Se o domínio for muito simples, talvez não valha a pena o esforço de criar uma linguagem específica. Sim. Mas se o domínio for complexo e a comunicação com especialistas for crucial, uma domain language pode ser uma ferramenta muito poderosa. E falando em ferramentas poderosas, vamos agora para o último tópico do nosso mergulho. Estimating, ou seja, a arte de estimar prazos de desenvolvimento. Essa é uma habilidade que todo programador precisa dominar. Verdade, Entra na prática um desafio e tanto. Estimar prazos é como prever o futuro, né? A gente nunca sabe ao certo o que vai acontecer. Mas existem algumas técnicas que podem nos ajudar a ser mais precisos, né? Sim. Mais realistas nas nossas estimativas. Que tipo de técnicas? Me conta mais sobre isso. Uma técnica fundamental é dividir o projeto em tarefas menores, né? Mais fáceis de estimar. Certo. Então, em vez de tentar estimar o tempo total do projeto de uma vez só, a gente divide o problema em partes menores. Sim. E estima o tempo de cada parte. Okay. Assim a gente consegue ter uma visão mais clara do escopo do projeto, né? E identificar possíveis gargalos ou dependências entre as tarefas. É como planejar uma viagem de carro, né? Isso. Você divide o trajeto em trechos menores, com paras para descanso, reabastecimento. Para ter uma ideia mais precisa do tempo total de viagem. Exatamente. E além de dividir o problema em partes menores, é importante a gente usar diferentes técnicas de estimativa, né? Para ter uma visão mais completa do projeto. Sim. O livro menciona a técnica PERT, por exemplo, que usa 3 estimativas para cada tarefa. Otimista, pessimista e a mais provável. Certo. Com base nessas 3 estimativas, a gente calcula uma média ponderada, né? Que leva em conta os diferentes cenários possíveis. Entendi. É como se a gente estivesse considerando o melhor cenário, o pior cenário e o cenário mais realista para cada tarefa, né? Isso. Para ter uma estimativa mais precisa do tempo total do projeto. Exatamente. E, por fim, uma dica fundamental para qualquer estimativa: adicione uma margem de segurança. É importante, né? Imprevistos acontecem, bugs aparecem, requisitos mudam. É importante ter uma reserva de tempo para lidar com essas surpresas sem comprometer o prazo final do projeto. É como adicionar um tempo extra na nossa estimativa de viagem, né? Para lidar com imprevistos, tipo trânsito, acidentes ou desvios. Perfeito. A margem de segurança nos protege de surpresas desagradáveis, né? É. E nos dá mais tranquilidade para lidar com os desafios do desenvolvimento. E com essa dose de sabedoria pragmática, chegamos ao fim do nosso mergulho em Dead Programs Tell No Lies. Espero que vocês tenham curtido essa jornada, aprendido algumas dicas valiosas para aplicar no dia a dia da programação. Com certeza, lembrem-se. Abracem os erros, dirijam com cautela, usem a prototipação a seu favor, explorem o poder das domain languages. É isso aí. E sejam pragmáticos na hora de estimar prazos. É isso aí. E até a próxima, no Entrelinhas do Código.